Fala, Chamirão, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da urbanização. É depois da vinheta. Urbanização em um país rural é possível? Por que algumas cidades são mais influentes do que outras? Essas e outras perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Você sabia que até uma grande metrópole como Nova York ainda possui áreas rurais? Agora imagine como o processo de desenvolvimento das cidades brasileiras ocorreu. O Brasil era um país rural, fornecedor de matéria-prima para os portugueses. As cidades tinham apenas uma função administrativa de organizar e defender a então colônia portuguesa. Por volta do século XVI, Chamirane, nós tivemos a constituição dos primeiros núcleos urbanos. E essa urbanização ela começa a partir, ou esse povoamento do território, ele começa a partir da economia açucareira, já que a exploração do pau-brasil ele não constitui núcleos de povoamento aqui em nosso território. Mas é só no século XIX e no século XX que o café ele prepara o terreno para a industrialização. Você tem aí, por exemplo, a abolição da escravidão em 1888. Antes disso, nós tivemos a proibição do tráfico negreiro. Tudo isso permitiu que os cafeicultores eles passassem a investir, inicialmente, na indústria do nosso país. Por sua vez, tivemos também a chegada dos imigrantes, que são considerados mão de obra qualificada, pois eles se deslocaram de países que já eram industrializados, formando também um mercado consumidor, uma vez que eles recebiam salários, eram uma mão de obra assalariada. Então, essas condições somadas às que a gente já estudou nas aulas anteriores, promoveram o famoso êxodo rural. O êxodo rural, que é aquela migração que ocorre do campo para a cidade. O elevado crescimento urbano leva as cidades ao processo de metropolização, isto é, a formação de metrópoles. Mas como tudo isso acontece? Se liga, a concentração, ou melhor, o crescimento populacional que ocorre a partir do êxodo rural tem como intenção das pessoas a busca por uma melhor qualidade de vida, a busca por um maior acesso à saúde, à educação e também, claro, aos trabalhos que eram ofertados nessas áreas urbanas. Tudo isso também levou ao crescimento do comércio e da prestação de serviços. Afinal, onde tem pessoas, você vai ter uma maior demanda por esse serviço. Sendo assim, ocorre o que chamamos de especulação imobiliária. Algumas porções do território de uma determinada cidade, eles passam a ter valores diferentes. Você tem áreas mais valorizadas e você tem áreas menos valorizadas. Então isso também vai promover com que as pessoas de menor poder aquisitivo, elas comecem a se deslocar para as áreas mais periféricas, mais distantes dos grandes centros, fazendo com que a cidade ela cresça territorialmente. Ocorre então a expansão territorial, que pode ocorrer de duas formas. Uma delas nós já falamos, a vertical, que promove o adensamento urbano, e temos também a horizontal, que por sua vez ela vai fazer com que as cidades acabem se encontrando. Também devemos levar em consideração que tudo isso ocorre de maneira distinta entre os países. Em um país desenvolvido, é comum as pessoas com maior poder aquisitivo morarem em áreas periféricas. Já no Brasil, essas pessoas estão nas áreas centrais. Por sua vez, as pessoas com menor poder aquisitivo estão nas bordas das cidades, enquanto nos países desenvolvidos, essas pessoas estão nas áreas mais dinâmicas. Como consequência, elas se tornam polos urbanos de alcance regional, nacional e por vezes mundiais. E tudo isso tem um pontapé inicial a partir da formação das regiões metropolitanas. Olha só, pessoal, uma região metropolitana é formada por um conjunto de municípios que são polarizados, influenciados por um município ou por uma cidade nuclear, ou uma cidade polo, ou como muita gente fala por aí, uma cidade mãe. A cidade do Natal, a nossa cidade aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma maior influência em relação às demais cidades que estão nessa região metropolitana. Mas qual é o objetivo de uma região metropolitana? O grande objetivo da formação dessas regiões metropolitanas é poder organizar de maneira
maneira, olha só, integrada. Políticas de desenvolvimento desses municípios. Então, os municípios, eles se unem para formular políticas econômicas que possam desenvolver essas áreas. Eu posso desenvolver um sistema de transporte da cidade do Natal sem desenvolver o sistema de transporte de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo e Extremóis? Posso, mas se isso ocorrer de maneira integrada, isso vai promover uma melhor mobilidade urbana dessa população. Até porque nessa área de região metropolitana ocorre muito o que nós chamamos de movimento pendular e conurbação. Afinal, uma região metropolitana ela é formada por um grande fluxo de pessoas, transportes, capital, né? E também serviços. Então a infraestrutura que está disponível nessa área, ela tem que ser planejada em conjunto. Se liga aí nas imagens para a gente entender o que é conurbação e o que é movimento pendular. Então, pessoal, olhando aqui para as nossas imagens, nós temos algumas mais recentes e outras mais antigas, da mesma área. Se você observar nessas imagens, nós temos um crescimento horizontal das cidades, nesse caso da cidade do Natal. Esse crescimento horizontal vai fazer com que alguns municípios eles se encontrem, ocorrendo, por exemplo, o processo de conurbação. Então, pessoal, o objetivo dessas imagens é mostrar o crescimento horizontal da cidade do Natal. Perceba que esse crescimento ele vai ocorrendo de maneira gradativa, fazendo que com o passar do tempo, a cidade do Natal e a cidade de Parnamirim, elas se conurbem. Como você pode ver aqui nesse primeiro exemplo, nós temos Natal e Parnamirim separadas, sendo que aquela área que não é urbanizada com esse crescimento horizontal vai fazer com que os limites dessas cidades eles se confundam. É muito comum as pessoas não saberem nem em qual cidade elas moram. Tem até a expressão, você mora onde? Eu moro no NEM. Nem Natal, nem Parnamirim. Era muito comum isso aqui antigamente. Então esse processo de conurbação está relacionado a esse crescimento horizontal. Outro detalhe, Chamihane, é que em uma área de região metropolitana e em uma área conurbada é muito comum a ocorrência de um movimento pendular. O movimento pendular, ele ocorre diariamente. As pessoas, elas migram não, né? Elas se deslocam para trabalhar ou para estudar praticamente todos os dias. Isso também promove um inchaço urbano da cidade. Estima-se que no horário comercial, por exemplo, Natal, que tem cerca de 900 mil habitantes, chegue aí próximo dos 1 milhão de habitantes. Ei, isso ocorre não só na capital nordestina que nós estamos citando, isso ocorre aí também na tua cidade, eu tenho certeza que isso ocorre. E para finalizar, a produção aqui vai colocar uma imagem em tela cheia para a gente analisar esse processo de conurbação, uma imagem de satélite, uma imagem do Google Maps. Observando essa imagem de satélite, podemos analisar os municípios de Parnamirim e Natal. Percebam que eles formam uma grande mancha urbana, ou seja, o limite desses municípios, eles se confundem. Ninguém sabe onde ele começa, ninguém sabe onde ele termina. Então isso é típico de uma área conurbada. Então, Chamihane, por hoje é só. Se você curtiu a nossa aula, deixa aqui aquele velho like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, deixa aqui também o seu comentário. É só isso que nós pedimos a você e assim você vai estar nos ajudando. Valeu!